Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira já está começando. Muito obrigado pela sua companhia aqui neste dia 28 de setembro. E nós vamos agora aos destaques de hoje. O domingo foi de provas em esteio. Nós vamos saber quem levou a melhor no Freio de Ouro 2020. Covid-19, estudo sugere que o pico de infecções já passou no Rio Grande do Sul. E mais, o estado provavelmente estará livre de uma segunda onda. A gente já tem uma quantidade maior de pessoas imunes, mesmo sem a vacina. E talvez essas pessoas sejam o suficiente para a gente não ver uma segunda onda. Ao menos 8 bairros de Cachoeira do Sul amanheceram sem água. A gente te conta qual a previsão de retorno. Crimes de estelionato aumentaram 25% durante a pandemia. Desde o início do ano, mais de 1 milhão de golpes ou tentativas de golpes virtuais foram identificados no Rio Grande do Sul. Na entrevista de hoje, nós vamos conhecer um caçador de tempestades. Isso mesmo que você ouviu, um caçador de tempestades. O que começou como uma curiosidade virou a profissão de um jovem morador de Torres. E a gente quer a tua participação, manda a tua foto, tua notícia do teu bairro aqui pra gente pelo WhatsApp. O número é o 51-99769-7129. Ou então pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Faz o NT Sul de hoje junto conosco. O NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou nos últimos 3 dias mais 7 casos de coronavírus no município. Um dos pacientes, um homem de 52 anos, está internado no Hospital de Caridade e Beneficência com síndrome respiratória aguda grave. Também foram registrados mais 22 casos suspeitos. Aí na tela você confere a distribuição dos números em cada dia. 40 casos suspeitos foram descartados e 8 pacientes estão recuperados do coronavírus. O município tem agora 543 casos confirmados e 18 suspeitos. Mais de 1.700 já foram descartados e 519 pacientes estão recuperados da Covid-19. Cachoeira do Sul registra 5 óbitos pelo coronavírus. Todas essas informações você encontra no nosso site novotempo.com/NTSul. O governo do estado confirma na tarde de hoje que todo o Rio Grande do Sul estará em bandeira laranja até a próxima segunda-feira. Na classificação prévia informada na última sexta-feira, todas as 21 regiões foram pré-definidas como risco médio para o novo coronavírus. É a primeira vez em 3 meses que nenhuma região fica em bandeira vermelha. Agora os municípios buscam recursos para permanecerem na bandeira amarela, fato que não acontece desde o dia 30 de junho, na 8ª rodada. Mesmo com o ano escolar todo diferente, a Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul mantém o monitoramento da situação de todos os cerca de 6.500 alunos da rede municipal. A meta é para que todas as crianças de 4 e 5 anos de idade estejam matriculadas e com vínculo escolar bem perto de ser alcançado. 2 programas de busca ativa estão em andamento. A pandemia bagunçou o calendário e a vida escolar de todos. O retorno à escola, ter aulas presenciais na companhia de colegas, com a figura do professor por perto, ainda não tem prazo para acontecer. Mas, independentemente dessa situação, permanece o direito de toda criança de estar matriculado e manter o vínculo com a escola, garantindo assim assistência e até proteção do poder público. A professora Raquel Mazuim coordena na Secretaria Municipal de Educação o trabalho de controle e busca de alunos em idade escolar que não estão fazendo o que deveriam, estudando. A busca ativa vem nesse sentido também, não só para as crianças que evadiram, mas para as que não estão devolvendo as atividades. A gente vai atrás para ver se não está havendo negligência, abandono, violência, esse tipo de coisa dentro das casas, né? Então, a busca ativa também serve para isso, não só para garantir o direito à educação, mas também para monitorar toda essa parte social da criança, né? Da família, da criança, da comunidade. Tem uma assistência, uma rede de proteção? Tem uma rede de proteção por trás disso. A rede é acionada sempre que é necessário. Desde 2017, quando foi instituída a obrigatoriedade de crianças de 4 e 5 anos irem para a escola, a SMED criou o programa O Futuro se Faz Agora, que possui foco na busca ativa de alunos fora da escola.
Nesta faixa etária, atualmente Cachoeira do Sul possui 2.212 crianças locais e 169 que vieram morar na cidade. Após minuciosa investigação no Cartório de Registro Civil, no Educacenso, que possui registro de todas as escolas do país, e o CIMUS, um cadastro do SUS, a constatação é de que 7 crianças de 4 e 5 anos ainda precisam ser encontradas. Luísa Vitória Cerezer, Maria Luísa Yasmin Souza da Silva, Camille Lopes Alves, José Davi dos Santos Alves, Laís Isabelle de Moura Machado, William Juan da Silva Pinheiro e Davi Loreto Luca. Qualquer informação sobre essas crianças deve ser fornecida pelos telefones 51 3724 6039 ou 3724 6022, ou então na Secretaria Municipal de Educação, segundo andar do antigo fórum. A busca ativa da SMED se estende também a estudantes de até 17 anos de idade. Com a pandemia e o temor de evasão escolar, a pasta reativou o programa Fora da Escola Não Pode. Ele tem uma plataforma para acompanhamento dos casos. Então, as diretoras, os agentes de saúde trazem os casos de criança fora da escola para nós. A gente coloca na plataforma e começa a administrar aquele caso. E os casos mais simples, a gente consegue fazer uma nova matrícula, uma transferência, né? Os casos mais complexos são levados para o Comitê Gestor Intersetorial da Busca Ativa, né? Que são compostos por vários órgãos, composto por vários órgãos, né? Como Secretaria de Saúde, STAS, DPCA, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação. E esse comitê pensa em estratégias, né? De forma intersetorial, para solucionar esses casos mais graves em que a gente não consegue uma solução. Mas o objetivo dos 2 programas é trazer de volta para dentro da escola ou matricular aquela criança que ainda não foi matriculada e garantir o direito da criança à educação. As inscrições para bolsas remanescentes do ProUni terminam nesta quarta-feira. São 90 mil vagas não preenchidas no processo seletivo regular para o segundo semestre de 2020. O cadastro pode ser feito no site do programa. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de 50%, a renda declarada deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. E a segunda-feira começou com um desabastecimento de água em alguns pontos aqui de Cachoeira do Sul. A equipe da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, realiza o conserto de uma rede que se rompeu na rua Major Ourix, no bairro Rio Branco. Por causa disso, os bairros Augusta, Barcelos, Bom Retiro, Centro, Frota, Rio Branco, São Luís e Tupinambá ficam desabastecidos até as 2 horas da tarde. Após o término do serviço, poderão ocorrer ainda oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento, segundo a Corsan, deve ser gradual. E aí, na tua casa, também faltou água? Que horas? E a louça? Ficou toda na pia aí por lavar? Como é que foi o almoço? Conta pra gente como é que está sendo a tua rotina sem água, né, neste começo de semana. Manda a tua foto, manda um vídeo pra gente. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Está aí na tela. Você também pode participar, comentar lá no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Ou você pode mandar outra notícia também, reportar aquilo que está acontecendo, onde você está, no seu bairro, na sua cidade, no caso de você não estar também aqui em Cachoeira do Sul, nas diferentes cidades que recebem o sinal aberto da TV Novo Tempo. Conto com a sua participação, daqui a pouquinho a gente vai para a tela para ver os primeiros recados que já estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana. A gente volta agora a falar sobre a Covid-19, porque um estudo sugere que o pico de infecções por coronavírus já passou aqui no Rio Grande do Sul. Na projeção que foi feita por um doutor em matemática, o auge de novos casos foi nos dias 30 de agosto e 6 de setembro. Um estudo elaborado pelo doutor em matemática e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Álvaro Krieger Ramos, sugere que o auge de casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul pode já ter passado e uma lenta e gradual queda será observada nos próximos meses. Ele pesquisa o avanço da doença desde o começo da pandemia. A boa notícia do estudo que eu trago, na verdade, ela é a seguinte: o sistema de saúde do Rio Grande do Sul não vai ter uma sobrecarga maior do que já tem. Isso daí vai nos dar a segurança de que a nossa taxa de letalidade nunca vai passar dos 3%. Isso indica que o nosso sistema de saúde conseguiu dar conta do recado, que ele não chegou a entrar em colapso. E esse é o objetivo final da gestão da doença, é salvar vidas, é conseguir dar o apoio adequado para aquelas pessoas que estão com a doença se recuperarem com a melhor chance de sobrevivência e de qualidade de vida. O que te leva a afirmar isso com tanta certeza? O sistema, ele deu conta do recado por causa da taxa de letalidade. A gente consegue observar que os hospitais, embora eles estivessem sobrecarregados, como se pode remanejar pacientes de um hospital para outro, a gente conseguiu que todos os casos mais graves fossem atendidos. Pelo menos é o que os números estão nos contando. E a taxa de letalidade não ter subido de 3%. A gente sabe que a região que mais teve problemas com as hospitalizações foi a de Porto Alegre, a região metropolitana. E aqui a gente ficou com aquela taxa de 90%, 92% de lotação das UTIs por semanas a fio e com o coração na mão, apertado, pensando, mas se crescer um pouquinho, dá uma sobrecarga e aí não tem mais o que fazer, a gente vai parar de atender os pacientes graves. Mas acompanhando de perto essa situação, a gente viu que realmente não chegou a passar dos 90% de lotação, 94% acho que foi o auge de lotação, e a taxa de letalidade se manteve estável. Com a taxa estável, isso é o melhor indicativo que a gente conseguiu dar o suporte para esses pacientes, porque todos os lugares onde o sistema de saúde colapsou, a taxa de letalidade ela chegou a disparar e passar muito dos 3%. No trabalho, que está publicado em seu canal no YouTube, o professor projeta 3 cenários: pessimista, intermediário e otimista, levando em consideração diferentes graus de cuidados da população e auges de contaminação em períodos distintos. Existem dados que são medidos, mensuráveis: o índice de isolamento social, a quantidade de casos, o índice de subnotificação, todos esses dados são mensuráveis. Agora, tem outros dados que não são tão fáceis da gente obter. Por exemplo, e principalmente, a taxa de contaminação. A taxa de contaminação, a gente não consegue prever quanto que vai ser essa taxa de contaminação. Então, o que a gente acontece? O que a gente faz? A gente observa a taxa de contaminação anterior. Até agora, a taxa de contaminação do estado, ela variou entre 2, 3, em geral fica entre 2 e 3. Então, o cenário mais otimista vai dizer a taxa de contaminação vai ficar na faixa de 2. E aí, o que aconteceria se a taxa de contaminação ficasse em alfa? Alfa é a taxa de contaminação, ficasse em alfa igual a 2. E aí a gente vê um decrescimento mais ou menos rápido da doença. O que é o cenário intermediário? É a taxa de contaminação ficar em 2,2. Então, um pouquinho maior, mas já faz uma diferença. Claro, tem o cenário pessimista, que infelizmente é uma possibilidade, de o alfa voltar para patamares que a gente via lá em agosto, final de julho, início de agosto, que é o alfa na faixa de 2,5. O professor ainda falou sobre a chance de um novo pico de infecções por coronavírus no Rio Grande do Sul. Possibilidade existe. A possibilidade existe, mas só que eu acho que ela é menor. Por quê? Aqui a gente tratou da doença de uma maneira distinta do que nesses outros países. Nesses outros países foram tomadas medidas de isolamento social mais severas, mais fortes, teve uma adesão maior da população, inclusive porque
lá a população tem um pouco mais de condições financeiras de ficar isolada mesmo. Aqui a gente sabe que infelizmente não é o caso. Então, no nosso contexto, muitas pessoas se infectaram, mais do que proporcionalmente nesses países. Então, mesmo com alguma abertura que haja daqui para frente, embora exista a possibilidade de voltar a crescer, a gente já tem uma quantidade maior de pessoas imunes, mesmo sem a vacina. E talvez essas pessoas sejam o suficiente para a gente não ver uma segunda onda. Inclusive aqui, o nosso crescimento ele foi muito longo. A gente ficou, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, a gente está mais ou menos 2 meses num período de uma estabilidade elevada. Os casos flutuam, mas só que a gente sempre tem, na média, de 2.000 a 2.500 casos por dia. Ou seja, a gente foi crescendo muito pouco e por muito tempo. Não é o mesmo tipo de curva da Europa, que cresce rápido e depois decresceu rápido. Então, quando decresceu rápido também, significa que ainda tem muitas pessoas sem imunidade para quando voltarem a circular, se contaminarem e ter um novo crescimento. Então, é uma possibilidade que tenha a chamada segunda onda também no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas eu acho que é uma possibilidade menos provável. Cachoeira do Sul também aos pouquinhos vem reduzindo, né? Reduzindo bastante o número de novas infecções, de pessoas que ainda estão com o vírus ativo. São boas informações, boas notícias, né? E que demonstram aí, portanto, que a pandemia está minguando aos pouquinhos no nosso país. Bom, você sabe que pode fazer o NT Sul junto com a gente? É só mandar a sua foto, é só mandar o seu vídeo, comentando alguma coisa, mandando uma notícia aí do seu bairro. O nosso WhatsApp destaco já vai para a tela, é o 51997697129. Você pode interagir com a gente através desse número ao longo de todo o dia. E se você preferir, você pode mandar a sua mensagem através de outras redes sociais também. Nós temos outras 3 redes nas quais a gente transmite ao vivo também aqui o NT Sul. A primeira delas o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. As outras também, o nosso canal no YouTube, TV Cachoeira, basta você pesquisar aí. E o Instagram, também a TV Cachoeira está lá e a transmissão está no ar ao vivo também. Vou começar aqui com a mensagem do Carlos. O Carlos mandou mensagem através do nosso canal do YouTube, lá na nossa live no YouTube. E o Carlos deseja aqui uma boa tarde, um bom começo de semana para todos. E ele relata aqui o seu drama que está buscando emprego em Cachoeira do Sul, né? Pois é, Carlos, desejamos boa sorte para você. Certamente esta é uma saga, né, de muitos brasileiros, de muitos cachoeirenses também, na luta por uma nova colocação ou por uma primeira colocação, se for o caso, no mercado formal de trabalho. Boa sorte aí para você. E você que está em casa, eu vou aproveitar aqui o comentário do Carlos. Começa também a semana em busca de um novo trabalho? Se adaptou aí nesse período da pandemia, o seu negócio, quem sabe muitas pessoas abriram as suas MEIs, né, os microempreendedores individuais, está dando certo, está funcionando? Conte pra gente, mande a sua mensagem aqui pro NT Sul. Tem mais recados aqui também no Facebook, Rochelle e também Valdoir, grande abraço para você, Rochelle, para sua família. A Juliana Martins também está passando por aqui. O Edgar e Eloy Thompson, lá em São Lourenço do Sul, cidade da metade sul do estado. Grande abraço para vocês, para todos os amigos de São Lourenço. O Amara Regina Melo Belo, Adriana Soares, um abraço aí para vocês também. Obrigado pela companhia e pelas mensagens. Vamos para a telinha, tem recado aqui também chegando através do nosso WhatsApp. A Cristina Vargas manda o seu recado. Ela diz aqui: eu amo a primavera e o colorido das flores. E a Cristina manda foto pra gente. Vamos ver aqui a foto que a Cristina encaminha pra gente. Olha aí, né? Paisagem bem decorada, né? As flores dão aquele toque especial para esse período do ano, período da primavera que chegou. Semana passada a gente teve um momento já um pouquinho mais bonito, né? Aqui no estado, em Cachoeira, com sol. Essa semana o tempo assim um pouquinho mais complicado, né? Com mais instabilidades. Mas é a primavera, é tipo que as flores estão aí para alegrar a vida de todos nós. Depois do intervalo, nós vamos saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul depois de um final de semana chuvoso. Sem público e com muito barro, o domingo foi de provas em Esteio. Nós vamos saber quem levou a melhor no Freio de Ouro 2020.
Crimes de estelionato aumentaram 25% durante a pandemia. Desde o início do ano, mais de 1 milhão de golpes ou tentativas de golpes virtuais foram identificados no Rio Grande do Sul. E na entrevista de hoje, nós vamos conhecer um caçador de tempestades. É isso mesmo que você ouviu, caçador de tempestades. O que começou como uma curiosidade virou a profissão de um jovem morador de Torres. Não sai daí, nós voltamos já já. Meio-dia e 25, nós já estamos de volta e vamos direto saber como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul, depois de um final de semana de chuva. De manhã teve sol aqui em Cachoeira do Sul. Segunda-feira, com tempo instável em Cachoeira do Sul, fica nublado praticamente todo o dia, com pouca possibilidade de abertura de sol e maior chance de pancadas isoladas de chuva. Hoje a temperatura mínima ficou em 13 graus e a máxima chega aos 23. Terça-feira pode ter sol, mas ainda com presença de nuvens e chance de chuva. Mínima 11 graus, máxima 25. Quarta-feira deve ser chuvosa. A temperatura mínima fica em 17 e a máxima chega aos 30. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A semana se inicia com chuva e temporais isolados de vento forte e granizo nas regiões noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsul Meteorologia, com o ingresso de uma massa de ar seco, o ar quente e úmido se afasta, garantindo um dia de temperatura agradável, com sensação de frio à noite em algumas localidades. Em Porto Alegre, máxima 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, também 22. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18 graus. Desde o início do ano, mais de 1 milhão de golpes ou tentativas de golpes virtuais foram identificados no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os crimes de estelionato aumentaram 25% durante a pandemia em comparação com o mesmo período do ano passado. E não bastassem essas armadilhas virtuais em período eleitoral, os números devem aumentar ainda mais. Os crimes de ódio e os chamados crimes contra a honra são os mais registrados, especialmente em redes sociais. Mas para quem pensa que atrás da tela nada ocorre, fique ligado. A tecnologia e a internet trouxeram muitas facilidades, especialmente a possibilidade de estreitar os laços com quem amamos. Uma bênção nesses tempos de distanciamento impostos pela pandemia, não é mesmo? Mas como todos os prós têm seus contras, abriu a porta para o cometimento de toda sorte de crimes, nos obrigando a redobrar cuidados. E em tempos de eleição nem se fala. A disseminação de informações falsas, a clonagem de contas, os perfis fakes para denunciar o oponente e por aí vai. Para aqueles que acreditam que atrás da tela tudo é possível, um alerta. Não é bem assim. Esse período eleitoral ele traz uma preocupação cada vez maior em relação justamente à ofensa, à divulgação de dados em relação a outros candidatos de forma criminosa, por assim dizer. Seja injuriando, difamando ou caluniando. Além disso, né, a questão da desinformação, as chamadas fake news, podem provocar também início de procedimentos na Justiça Eleitoral, na Polícia Federal, até mesmo na Polícia Civil. Isso também, a partir de 2019, é tido como uma possibilidade de responsabilização criminal. Embora a investigação de crimes eleitorais esteja a cargo da Polícia Federal, buscar o judiciário dentro das competências que regulamentam os crimes eleitorais é o primeiro passo. Na Delegacia de Polícia Civil, os registros de crimes comuns, que podem estar relacionados com os eleitorais, especialmente crimes contra a honra. Já os crimes cibernéticos, de uma maneira geral, têm crescido em Cachoeira do Sul. Nós temos notado um grande aumento de registro desse tipo de crime, tá? Principalmente agora nesse período de pandemia, com a profusão do uso das redes sociais e de compras online. Tá? Cada vez mais nos chega registros envolvendo crimes, fraudes, estelionatos. O mais comum ainda é os crimes contra a honra, tá? Que se utiliza redes sociais, às vezes de forma anônima, para difamar, denegrir a imagem de uma pessoa.
Mas, seguidamente, também temos os crimes de fraude e de estelionato. Temos as mais variadas redes sociais são utilizadas, principalmente para os crimes contra a honra, né? Tanto o WhatsApp quanto o Facebook, as difamações contra pessoas. Nós temos aí vários vetores que são importantes serem analisados, não só pelos candidatos, mas por quem o apoia, porque a legislação eleitoral é uma das mais avançadas nesse sentido, justamente procurando inibir, além de proibir, naturalmente, todos esses aspectos relativamente à questão dos crimes contra a honra e da denunciação caluniosa para fins eleitorais. E nos crimes contra a honra, naturalmente, surgem esses aspectos relativos aos chamados crimes de ódio. A própria Justiça Eleitoral deve disponibilizar um sistema específico para denúncias. A lógica é que o direcionamento vá pelo Ministério Público Eleitoral, à Justiça Eleitoral, e somente depois a Polícia Judiciária, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, onde lhe cabe, atuar nesse sentido. Mesmo que um registro de ocorrência na seara eleitoral, seja feito inicialmente na Polícia Civil, quem decide ou não pelo prosseguimento do feito eleitoral é o juiz eleitoral. O mundo é virtual, mas a investigação e as normas são palpáveis e permitem que o dano não permaneça para sempre neste universo virtual, eternizando, portanto, a ofensa ou a injúria uma vez postada na internet. Tem um aspecto extremamente importante aí, Thelma, que é justamente a possibilidade, vamos dizer assim, de retirada deste conteúdo da internet. A própria lei eleitoral, a lei 9.504, não é o Código Eleitoral, é chamada Lei Eleitoral, prevê lá no seu artigo 57, um dos itens lá, justamente essa possibilidade de retirada de uma informação da internet toda vez que ela ofenda, que ela atinja outro candidato de maneira desonrosa, de maneira inadequada, por assim dizer. Da mesma forma, a própria lei eleitoral, do mesmo artigo 57, prevê, por exemplo, a suspensão de um conteúdo da internet toda vez que ele desrespeitar a legislação eleitoral. Então, são dois pontos importantes, por isso que eu disse que a legislação eleitoral ela é mais avançada nesse sentido, e nós temos, do lado dessas duas previsões, uma outra previsão que é do Marco Civil da Internet, lá no artigo 18, prevendo justamente a possibilidade de retirada, num sentido geral, de informações do contexto da internet. Todas elas, as três que eu mencionei, são com ordem judicial. E aquele que eventualmente persistir na disseminação da publicação, atenção, é responsabilizado também. Não existe impunidade no contexto da internet, ou seja, provedores de aplicação como esse que nós estamos utilizando, que é o Zoom, o Google, o Facebook, o WhatsApp, Twitter, etc., eles têm a possibilidade de informar não só dados cadastrais, mas de onde as pessoas estão acessando. Isso nos auxilia, em termos de polícia judiciária, na investigação da origem do delito, né? Até porque o delito já está formatado através daquela postagem. O que a polícia judiciária precisa fazer é justamente procurar identificar de onde está partindo aquele acesso indevido, aquele acesso malicioso, né? Por isso também existem aquelas possibilidades que eu mencionei antes de retirada e suspensão de conteúdo, que eu chamo propriamente de possibilidades normativas de redução de dano cibernético. Repassar esse dado que foi retirado print ou salvo a foto, ou enfim, a informação retida, também configura crime? Também configura, não só quem faz a primeira publicação, mas quem compartilha isso está incorrendo no mesmo delito. Dependendo do contexto, até uma curtida pode ser avaliada nesse aspecto. E para quem ainda não sabe como agir em caso de ataque à honra por meios cibernéticos, aí vai o caminho.
A pessoa foi vítima de alguma circunstância na internet. Ela vai, em primeiro lugar, preservar aqueles dados, ou seja, o link, dar o print, registrar uma ata notarial, se for o caso, comunicar, se for relativamente à questão eleitoral, comunicar à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa ou não, né, no caso, requisitar a instauração de um procedimento policial. Pode ser feito, sim, um registro de ocorrência previamente, nesse sentido, para iniciar a investigação criminal, no caso da finalidade eleitoral, tem de haver o aval da Justiça Eleitoral. A final do Freio de Ouro 2020 aconteceu ontem no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O cavalo vencedor é de uma cabanha do Uruguai e a égua de Santa Cruz do Sul. A final do Freio de Ouro foi realizada sem público e com barro na tarde de domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em razão da pandemia de coronavírus, pela primeira vez os fãs da principal competição de raça de cavalos crioulos da América do Sul não puderam acompanhar as provas das arquibancadas, na Expo Inter. Mas quem assistiu ao vivo pela internet pôde vibrar com a vitória de um cavalo de cabanha uruguaia e da égua de um criatório de Santa Cruz do Sul. Colibri Matreiro liderou ao longo de todo o domingo. Os jurados destacaram que o animal superou as expectativas. A velocidade dele é o que mais impressiona. Brasileiro, o ginete de Colibri levantou a bandeira uruguaia logo que alcançou a pontuação total de 22,217, garantindo a vitória. Entre as fêmeas, Baliza 3 de Itapororó levou a melhor. Alcançou 21,199 pontos. Diferente de Colibri, a égua largou em sexto e acabou avançando na tabela ao longo do domingo. Em junho, havia ganhado o Bocal de Ouro, uma das provas classificatórias do freio, disputada apenas entre competidores inéditos. A égua também já tinha sido terceira melhor fêmea na morfologia da Expo Inter em 2017. Ao todo, 14 machos e 14 fêmeas garantiram a vaga na final da disputa. A primeira prova, de mangueira, começou a 1h da tarde. Em uma mangueira de 16 metros por 9, o ginete precisa manter apartado um novilho durante 30 segundos e, em seguida, realiza 2 pechadas em um novilho. À tarde ainda teve prova em linha reta, atropeladas, volta sobre pata, recuada e campo. Mas quem levou a melhor no 39º freio foi a Baliza 3 do Itapororó e Colibri Matreiro. E a gente fala agora de uma paixão perigosa e fascinante, a exposição às intempéries, que rende um verdadeiro deleite aos olhos. O que começou como uma curiosidade virou a profissão de um jovem morador de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele é um caçador de tempestades. A repórter Thelma Tomás conversa com o jovem agora. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Daniel, e boa tarde a você que nos acompanha em casa pelo NT Sul. Quando uma tempestade se aproxima, normalmente a gente tende a se proteger, se resguardar, entrar para dentro de casa, para algum lugar mais seguro, né? Exceto os caçadores de tempestade. E eu vou conversar com um. Ele é conhecido por buscar tempestades e fazer os registros dessas imagens, um sonho que começou ainda na adolescência e que agora virou profissão. O meu convidado é o Gabriel Zaparoli. Gabriel, caçador de tempestades, então. Opa, tudo bom? Certo? Da onde surgiu essa paixão aí por caçar raios, trovões e fenômenos naturais? Olha, eu vou te dizer que essa paixão começou de um susto. Foi começando de um raio e depois, ali por 2013, mais ou menos, começou por uma série chamada Caçador de Tempestades. E eu fiquei observando muito aquilo, eu não perdi nenhum episódio, nem falam. Daí eu vi aquele pessoal indo pra dentro de tornado, perseguindo temporal, qualquer tipo de temporal, mais fortes até. E cara, aquilo lá me fascinou muito. Fascinou tanto que depois de
depois de 2013, fui começando com uma câmera semi-profissional, correndo atrás das tempestades, ainda com medo, um pouquinho de medinho assim, ó. Mas que nos dias de hoje já foi anulado total o medo. Muita adrenalina a cada caçada, e é uma sensação inexplicável. Gabriel, como é que tu faz para monitorar essa aproximação das tempestades? Qual é o equipamento que tu utiliza? As tuas fotos já são profissionais, né? Tu falou lá no início que tinha um pouco de medo. Vamos contar um pouquinho desse avanço para essa fase profissional que tu já está caçando tempestades aí. Bem, tudo começou em 2013. Quando eu decidi, depois de ver essa série, eu perguntei pro meu pai: pai, compra uma câmera pra mim, aquela semi-profissional, que era boa até. Daí, ele comprou, me deu de presente e comecei a sair atrás de cada tempestade, lá de 2013. Pegava a bicicleta, ia pra beira da praia, mas com medo, né? Ficava desconfiado. Daí, fiquei 2 anos e pouco com essa câmera, tirando foto direto, depois ela estragou. Daí fiquei mais um ano e pouco, se eu não me engano, sem fotografar, e depois veio uma Canon T5i, que há quase 5 anos estou com ela já ainda. Daí, de lá até aqui, teve muita evolução. Obtive lentes novas, dispositivos específicos para capturar raios, fui obtendo mais experiência, estudando mais também, para saber como conseguir me localizar com uma tempestade, entre outras coisas. E como é que esse trabalho funciona? Tu faz os registros e depois tu usa a tua página para divulgar, né? Isso. Bem, no início de tudo, na preparação para fazer a fotografia, nós começamos observando as previsões para os próximos 14 dias, mais ou menos assim. Daí, se dentro desses 14 dias tiver um dia específico, que vai ser de temporal, a chance é alta, nós vamos monitorando. Ficamos monitorando, até chegar o dia e se baseando por base do satélite e radares meteorológicos. Daí, chegando no fim, assim, do dia, na hora, nós começamos a observar a evolução das tempestades por radar. Então tu já tem um equipamento de ponta, assim, que consegue te direcionar, inclusive, para os locais onde é mais adequado para tu fazer o registro. Sim. Primeiro, o que eu mais uso na caçada é o celular e o notebook, para fazer um briefing, podemos dizer assim, do local que eu vou ir. Tu faz isso tudo sozinho, Gabriel? A questão de briefing, essas coisas, eu faço sozinho. Já sei me localizar, tem a base de quanto tempo vai demorar a tempestade para chegar, se ela é muito perigosa, se não é, mas assim vai variando. Mas normalmente nós temos o grupo de caçadores de tempestades aqui de Torres, que nós saímos normalmente em 6, 7 pessoas nos lugares para caçar. Bem jovem, né? Tu tem pai e mãe vivos ainda? Sim, tenho. Mãe leva de boa, porque as mães geralmente são aquelas que dizem: isso é perigoso, guri, não vai pra lá, porque vai acontecer alguma coisa. A mãe tem todo esse instinto protetor. A tua mãe leva numa boa isso? Olha, meu pai ficou preocupado, no começo ficava preocupado pra caramba. Quase me trancava com corrente aqui em casa. Mas hoje em dia eles já sabem que é mais tranquilo, já tenho mais segurança do que eu faço essas coisas. Isso é um trabalho, não é mais um hobby, né, Gabriel? Era um hobby, daí virou um trabalho. Faço venda de imagens, de paisagens, de temporais, estrelas, essas coisas. Faço vendas também. Tu já teve algum acidente, algum imprevisto em função dessa missão aí de caçar tempestades? Porque alguma coisa eventualmente pode acontecer, né? Sim, sempre pode acontecer, mas graças a Deus nada aconteceu ainda. Firme e forte. Cuidado tem que ter quando a gente se expõe, assim, tu tava falando de Torres, né, que vai para beira-mar, enfim, tudo aquilo que os meteorologistas dizem pra gente não fazer, né, não vai para lugar aberto, procura te resguardar e tal. O que tem de equipamento de segurança para garantir que tu consiga fazer o teu trabalho sem um revés aí? Para me basear nos pontos de raio, existe um aplicativo que mostra onde exatamente cai um raio em tempo real. Ele atualiza em tempo real praticamente, daí assim fica mais fácil.
para determinar, ó, tem um raio a 3 km de mim, já para mim cair fora. Daí já saio voando. Daí eu não prefiro não arriscar. Gabriel, me diz uma coisa, a partir dessa tua experiência, tu pretende progredir para onde? O que faz depois de descobrir essas ferramentas todas e registrar? Tu não registra só raios, tu registra fenômenos naturais de uma maneira geral e céus também bem lindos. Eu dei uma olhada no teu trabalho aí nas redes sociais. Para onde caminha essa carreira? Bem, eu tenho vários projetos futuros pela frente. Dentre eles é criar ajudar a projetar um sistema de alerta de temporais severos aqui para o Brasil. E estamos também com um projeto chamado Tempestades no Brasil, onde nós perseguimos as tempestades aqui pela região, tipo, o Brasil todo é o nosso alvo, mas sempre tem aqueles alvos específicos que vão dar temporal severo, chance de granizo, um provável tornado, alguma coisa. Daí nesses dias nós se reunimos, vemos se temos condições de sair e saímos para o alvo do dia. Que seja possível obter os dados dessa tempestade que nós coletamos, obter dados de tamanho de granizo, quanto de vento teve, se ocorreu tornado, fotografar a estrutura dela, para que tudo isso no futuro vire dados científicos que possam ajudar a construção de casas melhores, o alerta mais rápido, que nem nos Estados Unidos, em até uns 20 minutos, 15 minutos assim, eles lançam um alerta para todo mundo evacuar uma cidade, por exemplo, quando tem tornado. Sim, porque tem toda uma beleza, né, no registro desses eventos naturais, mas os adversos também vêm trazendo um pouco de problema, às vezes muito, né, destelhando casas, colocando pessoas em situação de rua e dificultando, né, a manutenção das casas, tem gente perdendo tudo, então tem um outro lado aí que tu está trabalhando, que é o da prevenção. Isso, prevenir para que os estragos sejam os mínimos no futuro. Tu começou assistindo Caçadores de Tempestades, né, que é uma série americana. Tem interesse em ir adiante nisso, conhecer fora do Brasil como isso funciona, fotografar, registrar fora daqui? Eu tô com um projetinho também de sair para fazer uma caçada nos Estados Unidos, passar uma temporada lá. Já tem alguma coisa engatilhada, agora tudo um pouco mais difícil em função da pandemia, né? Isso. No momento é só um projeto que está no papel ainda. Não saiu ainda do papel. Mas assim que passar a pandemia e tiver tudo mais tranquilo, quero executar. Tem algum registro preferido ou que te marcou, que tu possa contar a história aqui pra gente? Um registro que me marcou, acho que foi de um raio que caiu bem logo atrás do Morro da Surna. É o que mais tem um espacinho no coração, podemos dizer assim. Detalha pra gente como é que foi o registro. O registro foi de um raio que parecia que a tempestade estava enfraquecendo, mas não, ela estava dando cada raio bonito. Só que daí chegou numa hora que eu decidi, vou apontar aleatoriamente bem em direção ao Morro da Surna, aqui de Torres. Daí dessa direção reta assim que eu tava, não esperava, acabou dando um raio incrivelmente lindo. Só que ele ficou escondidinho atrás do Morro da Surna, parecendo que caiu em cima dele. E nesse dia, deixa eu lembrar aqui, peraí. E nesse dia tava eu e mais meu amigo Gustavo Celal, que me acompanha direto também nas caçadas e é caçador também comigo, do grupo dos Caçadores de Torres. Nós ficamos da meia-noite até umas 7 horas da manhã na beira da praia, capturando um monte de raio. Mas daí nesse raio que deu é o que marcou mais pra mim. A gente vai veicular essa entrevista, vai ter muita gente assistindo, inclusive gente menor de idade aí. Tem dica para quem se encantar pelo trabalho que tu tá fazendo? Olha, vou dizer uma coisa. Tempestades não recomendo a ninguém, mas fotografar paisagem à noite, fazer fotinhos de dia assim, eu recomendo muito. Quem tiver disponibilidade de ter uma câmera também e quiser iniciar na fotografia, recomendo. Mas a história de Caçador de Tempestade não é para qualquer um, então, né? Fica o alerta aqui, não faça isso em casa, é isso? Não faço isso em casa. Apenas pessoas experientes só fazem isso. Quem já tem já sabe como é que funciona,
com a distância segura para ficar de um raio, de uma tempestade assim, muito severa, tem que ter todo um preparo antes. Então tá certo, Gabriel, muito obrigada pelo papo. A gente aproveita para que tu faça o registro aí de onde a gente pode acompanhar o teu trabalho, o pessoal em casa também conferir as tuas redes. Aproveita o espaço. Olha, a minha rede que eu mais uso ultimamente é Instagram, que é o @Gabriel_Zaparoli, com 2L. Tá certo, então, brigadão, viu? Papo muito legal. A gente segue, então, o perfil aí. Deixa a dica para você que está em casa, para acompanhar o perfil do Gabriel. Bom trabalho para ti aí, viu, Gabriel? Muito obrigado. Planos. Valeu. Então tá, Nunes, entrevistei um caçador de tempestades. E não é pouca coisa, hein? Parabéns, belíssimo trabalho do Gabriel, né? E que coragem! Eu particularmente não me animaria a ficar na rua ali caçando raios, né, fazendo registros, embora essas imagens, elas realmente são imagens fascinantes. A gente falou na abertura aqui desse conteúdo. Inclusive aqui na TV, quando tem uma situação de alguma tempestade, enfim, muitas pessoas fazem esses registros, mandam pra gente aqui, a gente tem sempre belas imagens, né? Mas, claro, é preciso ter todo o cuidado, é preciso ter todo o preparo necessário aí, conforme o Gabriel destacou, e as imagens que ele faz são imagens belíssimas, né? Um show de imagens, parabéns pelo trabalho dele. Bom, é hora de participações, de interações. A gente quer ter sempre aqui a sua participação, o seu recado. E você, tem medo de raio também? Faz fotos? Mande pra gente aí o seu recadinho. É daquele que sai cobrindo tudo quando começa a tempestade, cobre espelho em casa, cobre tudo por medo dos temporais. Conte pra gente, mande o seu recadinho. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Está aí na tela para você participar com a gente. Ou então, as nossas demais redes sociais, onde nós estamos também transmitindo ao vivo. Tem o Facebook, tem o Instagram e o YouTube. Você pode comentar em qualquer uma delas aí na tela. Se você ainda não nos segue, passe lá, deixe o seu like, nos siga para você interagir com a gente a qualquer horário do dia. Mandando mensagem pra gente aqui a Vera Domingues. Obrigado, Vera, pelo seu recado. O Luiz Augusto está com a gente lá em Passo Fundo. Um abraço para os amigos da região norte, do noroeste do estado. Obrigado pela participação. A Elisandra Leal dos Santos, a Franciele Cavalheiro, a Adriana Cruz. A Adriana está no Iruí. Obrigado, Adriana. Grande abraço para você. Para os amigos aqui também em todo o interior de Cachoeira, obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente tem mais mensagens chegando aqui. O Ricardo Oliveira está com a gente em Cachoeira do Sul. No bairro Promorar também ficamos sem água, mas já voltou. Boa notícia, né, Ricardo? Obrigado aí pela sua informação. Cachoeira do Sul hoje teve uma manutenção no bairro Rio Branco e 8 bairros aqui do município, da cidade especialmente, ficaram sem água, né? A previsão de retorno é a partir das 2 horas da tarde, pode oscilar, né, dependendo da região, mas aqui informação do nosso telespectador de que já voltou no bairro dele. A Adélia está com a gente em Palmeira das Missões. Estava preocupada porque meu gatinho estava desaparecido, mas hoje voltou para casa e está inclusive assistindo o NT Show comigo, diz aqui a Adélia. Vamos ver a foto então que ela encaminha para a gente. Tá aí o gato, está de volta, achado, né? O gato que estava perdido voltou para casa. Obrigado, Adélia, por compartilhar a história com a gente aí. Um abraço para você, para todos os seus familiares. Tem mais recado aqui? Quero mandar um abraço para a Estélia. A Estélia está com a gente lá em São Lourenço do Sul. Mandou foto para a gente aqui, inclusive. Vamos ver a foto que a Estélia encaminha para a gente aqui. Já vai para a tela. Aí estou eu na telinha da TV. Grande abraço para os amigos lá em São Lourenço, né? O canal local é o 46.1. Um abraço a todos aí na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Bom, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que pode rever as reportagens, as entrevistas que vão lá para o nosso site novotempo.com/NTSul. Se você quer rever ou indicar para alguém, é só copiar o endereço de lá. Obrigado pela companhia, até amanhã. Tchau!